Olá, meu nome é Dirceu e hoje eu vou falar um pouquinho sobre aspectos específicos dos minerais. Nós vamos falar sobre a questão do risco e da risca, eu vou explicar a diferença entre essas coisas, e a escala Mohs de dureza. Bom, essa aula ela faz parte de um bloco que está ligado com o kit O Fascinante Mundo da Geologia, os cristais e suas propriedades, que faz parte da série Aventuras na Ciência. Então, se você está na escola, você vai ter acesso a esse tipo de kit, tá? Você vai procurar esse kit com esse nome e lá você pode encontrar os materiais iguais ou muito semelhantes a esses que a gente vai estar usando aqui para você poder explorar um pouquinho essas possibilidades, tá bom? Então, vamos retomar então. Se você já acompanha o canal do Cepófilos, você vai ver que tem um outro vídeo onde eu falo um pouquinho sobre as características dos cristais e dos minerais de modo geral, da estrutura, composição. E a gente vai retomar algumas dessas informações aqui para poder dar a explicação do que a gente quer aqui, para a gente poder falar do que a gente quer. Os minerais, eles possuem características únicas, né? Eles têm que ter uma ocorrência natural em processos geológicos, quer dizer, na natureza, eles ocorrem naturalmente. Eles têm que estar no estado sólido na ocorrência natural deles, com a única exceção que é a do mercúrio, né, o metal mercúrio, que ele está no estado líquido por causa da temperatura. A estrutura cristalográfica dele, que tem que estar bem definida. O que é a estrutura cristalográfica? Nesse vídeo que eu mencionei, que a gente já fez, a gente explica um pouco melhor, mas é basicamente a estrutura que forma a rede cristalina, que forma a estrutura do cristal. Ela tem que ser bem definida. E a composição química dele tem que ser razoavelmente bem definida. Por que razoavelmente? Porque a estrutura ela é muito bem definida em termos da composição básica, do que a gente chama de matriz, mas ela pode ter elementos, impurezas, e isso não muda a configuração geral do mineral. Bom, vamos lembrar também que um mineral ele é feito de elementos químicos e esses elementos eles geram ligações químicas. O que são essas ligações químicas? Nada mais são do que as propriedades eletrostáticas desse material, né? As propriedades elétricas de dois átomos, por exemplo, que vão fazer com que eles interajam entre eles, então eles se atraem e formam as ligações. Né? Se você lembrar lá da escola, do diagrama de Pauli, a gente tinha aquela distribuição dos elétrons, existem configurações em que os átomos estão mais estáveis e eles buscam essas configurações quando eles estão próximos o suficiente, os elétrons interagem, às vezes eles trocam elétrons e assim por diante. Isso forma as ligações químicas. E as ligações químicas, quando você tem uma sequência de átomos que se estrutura numa determinada forma, numa determinada configuração, e essa sequência se repete em longas cadeias, a gente acaba tendo o que a gente chama de rede cristalina. Então, nessa figura que você está vendo, por exemplo, vamos dizer que fosse sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, vamos dizer que a bolinha verdinha é o sódio e a bolinha vermelha é o cloro. E aí eles estão interagindo entre eles e essas interações elas vão se repetindo, né, de maneira ordenada e formam uma estrutura que é a tal da rede cristalina. Bom, o que acontece quando eu começo a fazer força em cima do material? Se você está vendo aí a figura que a gente tem no slide, você está vendo que tem uma cadeia longa, né, de rede cristalina e aí eu estou simulando uma força que está sendo feita sobre esse material. Né, essas setas elas estão indicando a força e eu estou como se fosse aplicando sobre uma linha. E aí vocês devem ter visto que eu coloquei a linha entre uma sequência de elementos químicos aí. Então eu estou começando a pressionar, começar a empurrar, fazer força sobre aquela estrutura e ao fazer força eu começo a transferir energia para aquelas ligações químicas. Então eu estou empurrando ali, eu estou fornecendo energia, transferindo energia para as ligações. E vai chegar uma hora que eu vou transferir tanta energia para as ligações químicas que eu começo a superar a energia que existe, que mantém a ligação existindo ali. E aí elas se rompem. Então, eu estou fazendo a transferência de energia, eu estou colocando energia ali, chega uma hora que eu dei tanta energia que a ligação se rompeu. E é assim que a gente quebra um material, que a gente desestrutura um material, de modo geral. Isso vale para os sólidos como um todo, particularmente para os cristais, para os minerais. E é isso que acontece, por exemplo, quando eu tenho, sei lá, como eu estou mostrando aí para você, um pedaço de cimento estruturado, né? E aí eu coloco uma força, uma pressão, um peso sobre ele, chega uma hora que a pressão é tão intensa que ele não resiste, as ligações químicas dele não resistem e o cimento armado quebra.
Do mesmo jeito, quando o karateca ali dá aquele golpe nos tijolos, ele quebra aquelas estruturas, porque ele deu tanta energia que ele deu mais energia do que tinha, mantendo elas ligadas. E é assim que a gente quebra o material. Então um sólido quando quebra, basicamente acontece isso. O que isso tem a ver com a história do risco e da risca? Para começar, você provavelmente está acostumado a usar risco e risca como a mesma coisa. Ou dizer assim, ah não, risca é do verbo riscar. É verdade, mas existe o substantivo risca também. O risco e a risca. E eles não são exatamente a mesma coisa, embora a gente use muitas vezes a palavra assim. O risco, ele é o arranhão. Quando eu faço um risco em alguma coisa, eu estou removendo material. Então, no seu óculos, por exemplo, quando risca a lente, você fez um risco na lente. Você arrancou um pedacinho do vidro ou do plástico daquela lente. Aí eu coloquei uns desenhos para ilustrar aqui, umas imagens, né, para ilustrar. E aí você vê, por exemplo, a tinta do carro. Tem um risco, ou vários, né, na tinta do carro. Removeu tinta, arrancou tinta fora, né? Na figura de baixo, a criança teve a brilhante ideia de mostrar o amor dela pelo papai com uma chave de fenda na tinta do carro. Então ela arrancou a tinta do carro com a chave de fenda para escrever "Eu amo meu papai", né? E na figura de cima, que não é um cristal, mas é uma estrutura para mostrar que outros sólidos também se comportam da mesma forma, é um pedaço de madeira. E a gente que já viu madeira arranhada, a gente sabe que é isso. A gente entalha a madeira, você arranca pedaço dela, você deforma ela. Isso é um risco. E a tal da risca? A risca é o contrário do risco. Tá? Embora a palavra seja muito parecida, ela é o contrário. A risca é depósito de material. Eu estou colocando material ali. Então eu estou traçando, quando eu falo que eu fiz um traço, eu estou fazendo uma risca, eu estou depositando o material com aquele elemento que eu estou usando para fazer o traço. Então se você olhar a figura aí, por exemplo, uma risca de giz, ou um traço de giz, porque o giz é um material que ele é muito friável. O que é friável? É um material quebradiço, que tem pouca resistência mecânica, né? Então, quando você pega o giz e traça ele na lousa ou no cimento, né? O que acontece? Ele começa a depositar pedaços do giz. Por isso que o giz vai gastando. O lápis, a mesma coisa, né? O carvãozinho ali da grafite, né? Aquele material ali que você tem na grafite, ele vai sendo depositado no papel, ou seja, lá onde você está escrevendo com o seu lápis. Eu mencionei carvão, porque grafite e carvão são feitos das mesmas coisas. O carvão também acontece a mesma coisa. Se eu pegar um pedaço de carvão e escrever no cimento, eu consigo depositar pedaço de carvão e eu vou escrever, vou deixando um depósito ali. Então eu vou deixando uma risca de carvão, um traço de carvão. E de baixo vocês estão vendo um mineral. E aí a gente vai usar o gancho para poder falar do que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Esse mineral aqui é um pedaço, é uma pedra, e eu estou riscando ela num outro material e estou deixando depósito, pedacinhos desse material lá. Então eu estou riscando, né, o material com a pedra, com o mineral. Bom, tudo isso foi porque eu queria falar para vocês de um negócio chamado escala Mohs. A escala Mohs ela é uma escala de dureza. Existem várias escalas de dureza. A escala Mohs ela é a escala de dureza relativa. Então ela fala pra gente de quanto uma coisa é dura com relação à outra, ou mole com relação à outra. Essa escala, ela permite a gente qualificar, a gente dizer, olha, esse material é mais duro que esse material é mais mole que esse. Tá? Então se você olhar aí na tela, você vai ver que tem aí alguns elementos que são representativos dessa escala Mohs, né? Ela vai uma escala que vai de 1 a 10, né? O material mais mole, menos duro é o 1 e o mais duro é o 10. Então o primeiro que tem aqui é talco. Para quem não sabe, talco, aquele pozinho que a gente usa, né? Ele é um mineral, é o pozinho do mineral. O gesso também, tá? E eles são os mais molinhos. Você vê aqui que fala que risca com a unha, quer dizer, no caso de risco, ele deforma com a unha. Aí tem a calcita, a fluorita e a apatita, aumentando a escala. Eles são duros, mais duros do que o talco e o gesso, mas se você pegar um metal como um canivete, o canivete é mais duro que eles, então eles conseguem ser marcados por um canivete. E a partir da escala número 6 ali, começa a ficar diferente. O ortóclase é o feldspato, né? Aí você tem o feldspato, o quartzo, o topázio, o corindo, que é, por exemplo, a safira, o rubi, e o diamante, que é o elemento mais duro que a gente conhece na natureza, é o elemento mais rígido, maior dureza que a gente conhece na natureza. Do 6 para frente, esses materiais são tão duros que eles riscam o vidro.
Quer dizer, eles não são riscados, eles riscam o vidro, então eles deformam, cortam, arrancam um pedaço do vidro. E a gente usa esses materiais, inclusive, para cortar vidro, né? Bom, existem muitos materiais, não só esses, então eu só coloquei a tabela aqui para vocês terem uma ideia. Se você quiser dar uma pausa depois no vídeo para olhar melhor, tem aqui dentro da escala de dureza, né, a comparação dos diversos tipos de materiais que a gente tem e as durezas relativas deles quando comparam um elemento com o outro. E, bom, eu falei para vocês que era uma dureza relativa, né? Qual que é a diferença de uma dureza relativa e uma dureza absoluta? A dureza relativa é uma escala, ela é uma organização de escala, então vai lá de 1 a 10. A dureza absoluta, na verdade, ela varia exponencialmente. Cada elemento que é mais duro que o outro, ele é muito mais duro que o outro. Então, se você olhar aqui na nossa tabela, ó, a dureza relativa eu indiquei com um verdinho, eu fiz um gráfico bem estilizado aqui do lado, então ó, vocês veem que o verdinho cresce em linha reta e cresce pouco. O vermelho seria o equivalente à dureza absoluta. Olha como ele cresce muito mais rápido e muito mais no gráfico, conforme eu vou avançando aqui. Então, quanto mais duro o material for, ele é muito mais duro do que o anterior. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 9, 21. O diamante que está na escala 10 tem uma dureza absoluta da ordem de 1500, 1600. Então ele é muito, muito, muito mais duro do que, por exemplo, o corindon, né, que é o mineral que vai formar, por exemplo, safira, rubi, como eu comentei, né? Ele é pelo menos umas 4 vezes mais duro que ele, tá bom? Bom, então agora a gente sabe que existem essas... uma coisa importante. A dureza absoluta tem várias técnicas para medir ela, tá? Você consegue determinar esse número aí. E a gente pode explorar isso num outro momento. Hoje a gente não vai tratar disso, a gente vai falar da questão relativa da dureza MOS. Vamos para a parte prática agora. Agora eu vou mostrar para você alguns elementos aqui que fazem parte lá daquele kit que eu mencionei no comecinho, né? E a gente vai poder mostrar como eu avalio qual é mais duro que quem. Preciso lembrar vocês de uma coisa muito importante. Quando eu estou trabalhando com material, eu falo assim, vidro. Existem vários tipos de vidro, então de um vidro para o outro eu posso ter diferença na dureza. Madeira, ferro, enfim, dependendo do material, se ele pode variar na composição química, essa dureza dele pode variar. Porque lembra que eu falei daquela história da força, de quebrar, da energia para ligação química? Dependendo de como são as ligações químicas, elas são mais ou menos fortes. Então o material está mais ou menos ligado. Isso quer dizer que eu preciso de mais ou menos esforço para poder quebrar e arrancar pedaço dele, tá? Bom, o que risco e risca tem a ver com a história desses materiais? Quando eu pegar um elemento, um material qualquer, ao esfregar um material no outro, o mais mole ele deixa uma risca, ele deposita material no mais duro. E do mesmo jeito, o material mais duro ele deforma, ele arranca pedaço do material mais mole. E aí é assim que a gente vai fazer para poder identificar os materiais. Então, vamos olhar aqui na câmera o que é que são os materiais que eu tenho aqui. Eu tenho aqui vidro, plástico, granito, aço, um compensado de madeira, um pedacinho de madeira compensada, alumínio, cobre, e esse daqui talvez você nunca tenha ouvido falar, isso aqui chama vídia. A vídia, o nome correto do material é carbeto de tungstênio. Ele é uma liga, né? E esse material aqui ele é um dos materiais mais duros também da natureza, ele é quase tão duro quanto o diamante. Ele é um material muito duro, tanto que ele é usado para cortar vidro, para cortar peças de diferentes tipos, né? E a gente vai pegar e vai testar o material no outro aqui, para ver quem é que é mais duro que quem e tentar colocar eles na sequência da escala MOS, para a gente aprender na prática como é que funciona. Eu vou tirar ele aqui da tela e vou mostrar de 2 em 2, a gente vai organizando aqui, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou pegar a vídia e vou pegar o granito. E eu vou tentar fazer um risco de um no outro para ver qual que é mais duro. Bom, eu já dei um spoiler, falei que a vídia é um dos materiais mais duros da natureza. Vamos ver o que acontece. Deixa eu pegar um ângulo que você consiga ver o reflexo. Vou fazer um risquinho pra gente ver esse risco aqui, ó. Você consegue ver o risco que eu fiz aqui, ó? Olha que legal. Então eu peguei, eu vou fazer um outro cruzado pra gente ter certeza que eu não tô inventando. Olha lá. Tá vendo que fez um xizinho ali? Então, a vídia riscou o granito, quer dizer que ela é mais dura que o granito. Então eu vou colocar aqui na câmera a vídia e assim, ó, o mais mole e o mais duro. Tá? E eu vou colocando os outros aqui. Vamos explorar. Agora eu vou pegar o granito e vou comparar ele com outro. Vou pegar o vidro.
Quem será que é mais duro, o vidro ou o granito? Vou tentar fazer um risco no vidro com o granito. Vou fazer aqui do lado aqui. Deixa eu ver se riscou. Parece que riscou. Vou pegar o vidro e vou esfregar no granito pra gente ver se faz alguma coisa. Olha que interessante, eu não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas ele deixou pedaço do vidro no granito. Ó, quando eu esfrego ele deixa a risca do vidro. Então o granito aqui é mais duro do que o vidro. Então eu vou colocar o vidro antes dele aqui, tá? Eu fiz o risquinho no vidro e eu depositei vidro no granito. Então eu fiz risco no vidro, risca no granito. Agora vamos lá. Vou pegar madeira. Bom, madeira a gente conhece bem, né? A gente tem uma noção de que ela não é tão dura quanto certas outras coisas aqui. Eu vou comparar ela com o vidro pra gente ter uma ideia. Então, vou esfregar a madeira aqui no vidro. Aparentemente a gente não teve nenhuma mudança. Vou pegar o vidro, vou esfregar aqui do lado pra ver se fica mais fácil pra gente ver na câmera. Olha lá. Fácil de ver, né? Risquei, marquei a madeira. Então a madeira é mais mole que o vidro, eu vou colocar ela antes do vidro. Porque se ela é mais mole que o vidro, ela é mais mole que os outros dois também. Tudo bem? Legal. Bom, agora vou escolher outro aqui. Vou pegar o cobre. Tem aqui um metal de pedacinho de cobre. Vou pegar um dos dois do meio pra gente ter uma ideia aqui. Vou comparar o cobre com o vidro, tá? Então eu vou esfregar esse pedaço de cobre aqui no vidro, pra ver se ele vai riscar o vidro. E olha que curioso, eu não consigo riscar o vidro com o cobre. Agora vamos pegar o vidro e esfregar no cobre para ver o que acontece. Você consegue ver? Ó, tá vendo o brilhinho do risco ali, ó? E isso é interessante, né? Porque a gente tem a ideia de que metal é duro, né? E na verdade, no caso do cobre, ele é mais mole do que o vidro. Do que esse vidro aqui, pelo menos. Então, na escala Mohs, o cobre vem antes desse vidro. Vamos testar com a madeira para a gente ver se ele está antes ou depois da madeira? Bom, eu esfrego a madeira aqui no cobre. Aparentemente não fez nada. Quando eu pego o cobre e esfrego ele na madeira, eu faço um entalhezinho na madeira. Então a madeira é mais mole que o cobre. Legal. Então tá. Para a gente caber aqui na câmera, eu vou deixar eles bem pertinho um do outro aqui, para a gente poder ter a sequência. Tudo bem? Tenho mais 3 elementos aqui. Tenho alumínio, aço e plástico. Vou pegar o plástico agora. Vou comparar o plástico com o vidro, que está aqui no meio do caminho, para a gente ter uma ideia. Então vou pegar, vou esfregar o vidro no plástico. Não aconteceu nada, não está saindo nada, não está saindo material do vidro no plástico, nem marcando. E vou tentar esfregar o plástico no vidro. Quando eu esfrego o plástico no vidro, eu tenho marcas muito leves aqui. Eu vou pegar o cantinho do vidro para esfregar no plástico e ver se eu vou deixar algum deformado no plástico. Ah, olha lá, faltou um pouquinho de vontade minha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar no reflexo. Você vê que tem um brilhozinho mais escuro que aparece ali, ó, no canto? Foi de esfregar o vidro. O vidro é mais duro do que o plástico. Então eu vou colocar o vidro aqui. Vamos ver o plástico com o cobre? Vou pegar um pedacinho de cobre e vou esfregar aqui no canto do plástico. Ó, o cobre foi mais duro que o plástico, ele deformou o plástico. Então, se o vidro é mais duro que o cobre, mas é mais mole, e o plástico é mais mole, então o cobre entra aqui no meio. Ajustar aqui para você ver melhor, né? Agora eu tenho aqui o alumínio e o aço. Vamos dar uma olhadinha. Vou comparar o alumínio com o cobre, que está aqui no meio também. Olha só. Ó. Esfreguei aqui, ó. Fiz um entalhe aqui no canto, aqui no alumínio. Olha só. Ó, vou fazer maiorzinho. Olha lá. O cobre riscou o alumínio. Ele fez um risco no alumínio. Ele deformou o alumínio. Vou pegar o alumínio e vou fazer no cobre agora. Ah, Dirceu, mas eu tô vendo uma linha também. Mas se você prestar atenção, você vai ver que essa linha é prateada. Essa linha aqui, ó, passei a mão, sumiu. Tá vendo? Então eu depositei alumínio no cobre. Ou seja, o alumínio deixou uma risca no cobre. E o cobre fez um risco no alumínio. Então quem é mais duro? O mais duro é o cobre. Não é isso? Então o alumínio vai entrar aqui. Vamos comparar agora, como ele está entrando aqui no lugar do cobre, eu vou comparar
A gente vai colocar aqui o cobre junto com o vidro, porque a gente sabe já que o cobre e o vidro, qual é a posição deles, que o vidro é mais duro. Então a sequência nossa é essa daqui. E faltou o aço. Vamos comparar o aço agora com algum elemento aqui no meio. Vou pegar aqui o cobre mesmo que está aqui no meio e depois o vidro para a gente ter uma ideia. Vamos ver como é que vai ficar. Quando eu pego, ó, facilmente fiz um risco no cobre com o aço. Então o aço é mais duro que o cobre. Vou pegar o vidro, vou fazer aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para você. Estou esfregando aqui e não estou conseguindo deformar o vidro. Vou pegar o vidro e vou esfregar agora aqui no aço. Olha só, esse vidro, gente, ele é mais duro do que esse pedaço de aço. Consegue ver o risquinho que eu fiz aqui? Ó, vou fazer até maior para você poder ver aí, que o aço é escuro, né? Ó. Tá vendo? Eu fiz um risco aqui no aço. Quer dizer que o vidro é mais duro que o aço. Mas o aço é mais duro que o cobre, então o aço entra aqui. E com isso, gente, vou colocar na câmera para você poder ver a sequência. Com isso, gente, a gente de maneira muito simples, esfregando um material no outro, a gente conseguiu mostrar a escala relativa de dureza deles de acordo com a escala Mohs. Então agora a gente sabe quem é que é o mais mole até o mais duro desses materiais. De repente você poderia falar para mim assim: mas Dirceu, e essa tal dessa vidia aí? O que acontece? A vidia, eu não tenho nada mais duro que ela pra gente testar, mas eu tenho um outro pedaço de vidia aqui. Essa canetinha aqui é uma canetinha de vidia que a gente tem uma pontinha. A gente usa ela para cortar vidro, por exemplo. E olha que interessante. Ela risca a própria vidia. Ela fez um risquinho aqui no canto, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegasse isso daqui e esfregasse nela, como ela é pequena, fica mais difícil de ver. Mas se você pegar o kit e fizer, você vai ver que vai dar na mesma coisa também. Uma risca a outra, porque elas são o mesmo material. Porque aí surge a questão, né? Se eu esfregar um material igual ao outro, né? O mesmo material um no outro, como eles são feitos dos mesmos elementos químicos, eles têm as mesmas estruturas, então pequenas diferenças de resistência que tenha num ponto ou no outro é que vão definir quem é que arranca pedaço de quem é que deforma quem. Mas eles são o mesmo material, eles interagem, então você pode deformar ou não de acordo com a resistência daquele pedaço de material. Tá bom? Então, esse experimento é muito simples, ele pode ser feito com qualquer material e você vai conseguir elencar, né, de acordo com a escala Mohs de dureza, a escala relativa de dureza, os elementos que você está trabalhando. E você pode aí depois pegar uma tabela da escala Mohs e fazer uma comparação, tá bom? Espero que você tenha gostado. Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos para eles conhecerem e vai pesquisar as possibilidades que você tem de explorar essa escala de dureza. Muito obrigado e até o próximo vídeo.